Depois de 430 anos de escravidão no Egito, finalmente Moisés conduz uma multidão para a terra chamada Canaã, lugar que Deus havia prometido ao povo. Deus desejava que seu povo aprendesse uma lição importante. Ele não apenas queria levá-los àquele lugar especial, mas também ensinar que o objetivo final da caminhada é a eternidade com Ele. Deus convidou Moisés para subir novamente ao Monte Sinai. Moisés permaneceu lá 40 dias e 40 noites e recebeu uma ordem. E me fareis um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O Senhor mandou construir um tabernáculo para habitar no meio do povo. Bem-vindos ao Santuário. A partir de agora você vai conhecer a estrutura, os móveis, os ritos que eram realizados aqui e vai aprender também as lições profundas que Deus quis ensinar, não apenas para os israelitas daqueles dias, mas também para nós, para mim e para você, em pleno século XXI. Nos capítulos 25 a 27 de Êxodo, Deus fornece os detalhes com as medidas do tabernáculo e de cada móvel. Do ponto de vista de sua estrutura física, o tabernáculo era uma construção retangular, de 30 côvados de comprimento por 10 de largura e 10 de altura. O sistema completo consistia em 3 zonas de santidade gradativa: pátio, lugar santo e santíssimo. Orientado num eixo longitudinal este-oeste, o santuário ficava de frente para o nascer do sol. Situado no centro do acampamento israelita, o tabernáculo gerava múltiplas implicações para os sacerdotes e o povo. Eu quero convidar você para conhecer o mobiliário do santuário e o significado de cada peça. São 7 os itens do mobiliário: o altar do holocausto, a pia de bronze, o candelabro, a mesa com os pães da proposição, o altar de incenso e a arca com a tampa chamada propiciatório. A construção desses móveis foi executada de acordo com instruções específicas e precisas quanto a tipo de material, dimensões e o posicionamento no ambiente do santuário. Agora, vamos conhecer cada um desses móveis. Logo na entrada do pátio está o altar de holocaustos. Aqui, os animais eram mortos. O pastor e doutor em teologia Elias Brasil nos dá o significado do que acontecia aqui. Neste altar, cada manhã e cada tarde eram oferecidos os sacrifícios de ofertas queimadas em favor do povo de Israel. Neste altar também eram oferecidas as ofertas pelo pecado. O pecador trazia sua oferenda, impunha a mão sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados e neste altar o animal então era oferecido. Com estes sacrifícios, Deus estava ensinando ao povo de Israel que o pecado exige um substituto e que para que houvesse perdão seria necessário o derramamento de sangue inocente. O altar representa o Calvário. O altar apontava para o supremo sacrifício de Cristo em nosso favor, quando Deus entregou para o mundo o Cordeiro de Deus que veio tirar os nossos pecados. O segundo móvel é a pia de bronze. Situada à entrada do santuário, os sacerdotes deveriam lavar-se antes de ministrar os sagrados ritos. Ensinava-se-lhes com isto que Deus exige pureza dos que se aproximam dele para servi-lo. Do ponto de vista tipológico, a pia nos ensina a importância da santidade, a importância da pureza de todos aqueles que servimos e adoramos ao Senhor. Agora, eu quero convidar você a entrar no santuário.
Até mesmo o mais fiel e espiritual dos israelitas não poderia entrar aqui no santuário. Isso só era feito através de um mediador e do sangue que este mediador apresentava como substituição pelos pecados cometidos. Era o sacerdote que fazia a ponte entre o Deus Santo e o pecador, ao exercer seu ministério sacerdotal, tanto dentro do tabernáculo onde Deus habitava, como no pátio, onde se encontravam os pecadores ofertantes. Aqui dentro, do lado direito de quem entra no santuário, ficava a mesa com os pães da proposição. Era muito importante que os novos pães fossem trazidos e colocados à mesa antes que os velhos pães fossem removidos e dados aos sacerdotes. Jamais deveria faltar pão sobre a mesa. Estes eram os pães da presença e deveriam estar continuamente diante do Senhor, representando assim a constante, contínua e incessante provisão de Deus em favor das necessidades do seu povo. Nós podemos aplicar o simbolismo dos pães a Cristo como o pão da vida, o supremo provedor das necessidades físicas e espirituais de sua igreja. Do lado esquerdo de quem entrava no santuário ficava o candelabro. Ele era mantido aceso com o puro azeite de oliva que era trazido pelo povo. Ele tinha a função prática de iluminar o santuário, mas também tinha uma outra função muito especial. O número 7 representa a perfeição na Bíblia. E assim as 7 lâmpadas representavam a presença perfeita de Deus como aquele que ilumina e guia e orienta o seu povo. Do ponto de vista simbólico e tipológico, o candelabro apontava para Cristo como a luz do mundo. Em frente à entrada, bem no meio, ficava o altar de incenso. Um móvel construído de madeira de acácia, todo recoberto de ouro. Um côvado de largura, um côvado de comprimento e 2 côvados de altura, quase 1 metro. Continuamente era queimado incenso neste lugar. Neste altar, diariamente o sacerdote oferecia incenso a Deus, representando assim suas orações e intercessão em favor do povo. E este ministério do altar de incenso estava sendo representado de forma tipológica, a contínua intercessão de Cristo em nosso favor no santuário celestial. Este era o móvel mais importante do santuário israelita. Era aqui que a presença de Deus era vista pelo sumo sacerdote. Este móvel era feito de ouro puro, de ouro batido, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Havia 2 querubins, um em cada extremidade, que ficavam sobre uma tampa chamada propiciatório. Dentro da arca estavam as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o vaso com o maná. Sobre a arca, em cima do propiciatório, estavam os 2 querubins que olham com reverência para a lei de Deus. Aqui na arca, Deus revelava a sua presença através da sua glória, através da Shekinah, e esta arca representava o trono de Deus no santuário celestial. Aqui eram realizadas as cerimônias de purificação do santuário uma vez ao ano, no dia da expiação. A arca representava a justiça de Deus e também a graça e a misericórdia de Deus. O santuário exigia serviços de pessoal especializado. Era o próprio Deus que nomeava os sacerdotes que oficiavam os diversos ritos. O sacerdócio estava dividido em 2 categorias: o sumo sacerdote, Kohen Gadol, e os sacerdotes regulares, Kohen.
O sumo sacerdote ministrava durante toda a sua vida. Era responsável por realizar a expiação pelos pecados do povo e o único autorizado a entrar no lugar santíssimo do santuário. Os sacerdotes regulares ministravam no santuário, mas somente até o lugar santo. Contudo, há um nome genérico para designar os ministradores, que, embora fossem levitas, não eram filhos de Arão, Kohanim, que em hebraico significa sacerdotes, o plural de Kohen. Eles colaboravam com os filhos de Arão para o desempenho dos diversos serviços do tabernáculo. Havia ainda a importante tarefa dos levitas, que compreendia levar a arca, os vários serviços do tabernáculo, servir a Arão e a seus filhos, cuidar da música litúrgica, ser guardas do templo e ensinar a lei ao povo. Havia uma ênfase no preparo pessoal do sacerdote para oficiar aqui no tabernáculo. A pia, localizada logo na entrada, indicava que Deus requeria não apenas ritos apropriados, mas um sacerdócio puro e limpo para oficiar os ritos sagrados. Os sacerdotes não deveriam entrar no santuário com os sapatos nos pés. Antes de entrar, as sandálias eram retiradas. Partículas de pó que a eles se apegavam profanariam o lugar santo. Deviam deixar os sapatos no pátio antes de entrarem no santuário e também lavar tanto as mãos como os pés antes de ministrarem no tabernáculo ou no altar dos holocaustos. Desta maneira, aprendia-se constantemente a lição de que toda contaminação devia ser removida daqueles que se aproximam da presença de Deus. O ministério sacerdotal no santuário se realizava em uma fase diária e outra anual. Vamos conhecer agora cada uma delas. Todos os dias pela manhã e à tarde, um sacrifício era realizado. Cabia ao ofertante impor as mãos sobre o animal, confessar seu pecado sobre o mesmo e, a seguir, imolar a vítima sacrificial. O sacerdote recolhia e realizava os ritos de manipulação do sangue de acordo com o tipo de sacrifício oferecido. Finalmente, ao aplicar o sangue no altar de incenso e aspergi-lo diante do lugar santíssimo, o sacerdote transferia os pecados dos ofertantes para o santuário. Este processo, realizado ao longo do ano, contaminava o tabernáculo com os pecados e impurezas dos filhos de Israel. Por isso, uma vez ao ano, havia uma cerimônia especial para efetuar a purificação do santuário. Era no dia 10 do 7º mês que ocorria a purificação do tabernáculo. Esse era um dia solene e de profunda reflexão para os israelitas. Era o único dia do ano em que se permitia acesso ao lugar santíssimo. E quem entrava lá era o sumo sacerdote. Através de um complexo de sacrifícios e ritos de manipulação do sangue, o sumo sacerdote realizava a expiação do santuário. Entre as cerimônias realizadas pelo sumo sacerdote, o ritual dos 2 bodes merece atenção. Tomava-se 2 bodes sem defeito, e mediante sortes, um seria para representar o Senhor e o outro para Azazel. As expressões para Azazel e para o Senhor sugerem contraste ou oposição entre os 2 bodes. O bode para o Senhor, tipificando a Cristo, era sacrificado e o seu sangue utilizado nos ritos de purificação do santuário. Concluídos os ritos de manipulação de sangue que removiam os pecados e impurezas do santuário, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre o bode vivo, aquele cuja sorte recaíra para Azazel, confessava sobre o mesmo os pecados do povo
e o despachava vivo para abandoná-lo no deserto. O bode para Azazel, um tipo de Satanás, cabe ressaltar, não era sacrificado e, portanto, efetuava uma expiação não sacrificial, não substitutiva. Era um veículo para a remoção dos pecados acumulado ao longo do ano no santuário e que representava a parte desempenhada por Satanás nos pecados de cada pessoa, parcela que agora volta para ele. No dia da expiação, Deus demonstrava a sua aversão e ódio ao pecado, depondo sobre o originador de todo o mal as responsabilidades que lhe eram devidas. Assim, Deus ensinava a todo o povo a sua aversão à transgressão e vindicava o seu caráter como Rei santo e misericordioso. Você vai conhecer agora os detalhes da vestimenta usada pelo sumo sacerdote. O pastor e pesquisador Sérgio Rios vai mostrar em detalhes o significado da beleza e do resplendor dessa vestimenta que impressionava os israelitas. Vestido de honra, beleza, dignidade e muitos significados, a figura central do tabernáculo estava focalizada em uma pessoa. Kohen Gadol, o sumo sacerdote. A sua indumentária era vista por todo o arraial de Israel ao caminhar pelo pátio, acompanhando, coordenando e administrando cada movimento, cada parte ritualística. Nos céus, assim Deus identificava o seu povo, na beleza, na formosura e na dignidade do sumo sacerdote. Mas havia também a vista do povo em relação à presença desta figura central do tabernáculo. Ali Deus era visto diante do povo. Era a visão pessoal de um Deus que se relacionava. Nenhum dos sacerdotes vestia-se a si mesmo. Cada um deveria passar diariamente, a partir das 5 horas da manhã, de um ritual de purificação, de lavagem, onde eram banhados, e então de vestimenta, onde cada parte da indumentária era colocada sobre o seu corpo. Você vai acompanhar agora como era interessante o momento da vestimenta do sumo sacerdote. Um ritual solene e cheio de significado. A sobrepeliz era um manto feito em azul celeste e representava a segunda parte da indumentária que cobria o sumo sacerdote. Deus determinou a Moisés que colocasse na orla deste manto uma romã e um sinete de ouro. Elas juntas, combinadas, formavam um som que anunciava a presença e o caminhar do sumo sacerdote, desde o pátio até o lugar santo. Eram em número de 72 intercaladas, 72 romãs e 72 sinetes, formando um número 144. Agora chegamos a um componente especial na roupa do sumo sacerdote. Era o mais visível, o mais fantástico, o mais espetacular de todos. O éfode, na verdade, era um avental, composto por uma riquíssima preparação, feito em ouro, em linho retorcido, em cores de azul celeste, de púrpura e de carmesim. Lembrando que tanto o ouro quanto a púrpura faziam parte, naquela época, da indumentária da realeza de qualquer nação. Era composto principalmente por um quadrilátero, do mesmo material do tecido de fundo, onde estavam engastadas 12 pedras preciosas, cada uma delas representando uma das 12 tribos de Israel. Ao entrar no santo, diante do altar de incenso, diante da mesa com os pães da proposição,
E diante do menorá com as 7 lâmpadas, estava o sumo sacerdote carregando em seu coração a coletividade de todos os filhos de Israel e o nome individual de cada um. Numa representação macro, você pode entender que o seu nome, a sua pessoa, estava ali representado, porque a figura do sumo sacerdote representava a Jesus Cristo, o maior de todos, o único sumo sacerdote, capaz de levar em seu coração o nome de toda a humanidade, e o seu, em especial. Este detalhe que você está acompanhando era de suma importância. Aliás, era ele que dava o significado ao peitoral, uma espécie de bolso que ficava na parte central do éfode. Esses 2 objetos colocados chamavam-se Urim e Tumim. Presume-se que eram pedras preciosas, especialíssimas. Davam o nome ao peitoral de racional do juízo. Estas 2 pedras tinham significado. Urim, luzes. Tumim, perfeições. Ambas indicavam verdade e justiça e representavam a expressa vontade de Deus para o seu povo. Como parte integrante do éfode, existia o cinto, ricamente trabalhado, com o mesmo material da confecção do éfode. Sobre os ombros existiam 2 pedras em ônix. Essas pedras tinham gravados os nomes dos filhos de Israel. Representavam a disposição de Deus de assumir sobre si tudo que estava relacionado à vida do povo. E completando as vestes sumos sacerdotais, chegamos finalmente à mitra e à tiara, a cobertura sobre a cabeça. A mitra em linho fino, absolutamente branco, e sobre ela uma lâmina em ouro puro, onde se podia identificar a inscrição Santidade ao Senhor. Uma expressão clara, evidente, de como Deus queria que o seu povo fosse visto, em seu caráter e em sua maneira de ser. Vocês acabaram de assistir aquilo que nós entendemos ser a melhor demonstração do plano da salvação. A doutrina do santuário, da maneira como Deus explicou e pediu que Moisés fizesse, traduz todo o trabalho ministerial, sacerdotal e também do plano do Cordeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na maquete dada por Deus a Moisés, estava estampado o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, apontando a justificação pela fé, no lugar santo, a santificação pela fé, nos 3 móveis ali existentes, como também a glorificação pela fé no lugar santíssimo. Quando o Senhor Jesus Cristo disser, está feito, e lançar o incensário para o lado, então ele virá outra vez. Mas por enquanto vivemos aqui, neste período de intercessão e julgamento que o Senhor Jesus Cristo está fazendo no lugar santíssimo, nós podemos chegar a ele de forma confiante. O autor do livro de Hebreus escreve na sua carta no capítulo 4, versículo 15 e 16: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Este convite nós devemos realmente aceitar e chegar a esse Senhor Jesus Cristo confiadamente, porque Ele está terminando o trabalho no lugar santíssimo. Porque a Bíblia diz, no mesmo livro, capítulo 9, versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. É clara a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo neste livro de Hebreus, que traduz a certeza de que deste lugar santíssimo Ele voltará para essa terra para buscar os seus eleitos, aqueles que creram, que aceitaram
todo o seu trabalho sacerdotal, aqueles que o reconheceram como suficientemente justo e poderoso para lhes perdoar os pecados, propiciar os pecados e para redimir e salvar. Assim, podemos continuar acreditando no plano da salvação, porque o santuário é a maior e melhor explicação deste plano para aqueles que o aceitam. Deus abençoe você e que você também seja um estudioso e também alguém que esteja disposto a colocar de forma clara para outras pessoas os ensinos do santuário. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor.